Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que realmente está girando. E o pior que está girando agora na internet, gira no meu coração, gira e chega até você com informação, com compreensão, entendimento e, claro, estudo sobre doutrina espírita. E Allan Kardec está com tudo, né? Meu coração, eu sei. Gente, olha só, hoje o tema é um tema que é complicado, é difícil de se falar e causa muita divergência entre a opinião das pessoas. Mas eu vou falar sobre a doutrina espírita, então não preciso me preocupar em relação às opiniões que serão diversas. Todas elas são diversas. E, com certeza, você vai tentar compreender ou não compreender, porque essa é a vantagem da doutrina espírita. Existe flexibilidade em muitas coisas, mesmo que você não entenda a princípio o que está sendo dito. E é nesse ambiente que nós vamos falar hoje sobre estupro e aborto. Fácil? Não. É complicadinho. Porque sem querer te assustar ou mesmo deixar a impressão dessa inflexibilidade da doutrina espírita em relação ao aborto, né, no geral, nesse ponto de vista, nada justifica o aborto para a doutrina espírita, de acordo com a visão dos espíritos. Porque mesmo em casos de violência sexual sofrido por mulheres adultas, isso continua sendo crime divino. Infelizmente é. Porque o aborto, gente, ela é uma interrupção. O aborto é uma atitude interruptiva de um processo que descumpre uma lei universal, que é a lei de Deus, e interfere no plano de evolução de um espírito encarnado, adiando todos os propósitos kármicos ligados aos envolvidos que funcionariam como forma de aprendizado e resgate dos seus débitos. Max, isso não pode. Isso não pode. Eu falei, olha, uma vez me perguntaram, isso não pode, e não pode ser assim. Eu virei e falei assim, então seria a mesma coisa de romantizar o suicídio. Setembro Amarelo, a gente está nesse mês, romantizar o suicídio. O que é romantizar o suicídio? É a pessoa que comete esse suicídio, a pessoa fala, mas ele não foi culpa dele, ele não estava bem. A culpa é dele. Não estar bem não é justificativa para uma pessoa não orar, para uma pessoa não procurar ajuda ou mesmo não falar. O não estar bem gera a ele a oportunidade infeliz e inferior de atrair energias e espíritos inferiores que vão fazer com que ele provoque aquilo. O aborto é um pouco diferente, porque o pensamento espírita, ele se baseia na ideia de que a vida é sagrada. Tudo bem, ainda está com suicídio, desde a união do espírito com a matéria genética. A diferença do aborto é que o aborto é um ato cometido por uma decisão terceira. E o suicídio é você matando você mesmo. Mas nos dois casos, é uma interrupção da vida. Sim, é. Por quê? Toda forma de vida é um desígnio de Deus para a evolução de todos os espíritos envolvidos em um determinado ciclo existencial. Então, assim também podemos incluir o espírito de um futuro bebê, que vai apresentar a formação de uma nova vida como parte da providência divina. Quem já tem um plano estabelecido antes mesmo desse nascimento. Então, o aborto ele interrompe essa evolução do espírito, já que estava em processo de encarnação e poderia ter um propósito kármico ligado aos envolvidos, que funcionariam como forma de aprendizado e resgate de débitos para ambos. Bom, viver é estar sujeito a todas as variantes do destino. E a gente, às vezes, considera muito... mas como é que aquela pessoa vai conseguir conviver com esse filho fruto dessa situação? Como é que essa pessoa como é que é uma criança? Calma que a gente vai chegar lá. Então, a individualidade de cada processo evolutivo dos seres nos alerta sobre isso, porque o aborto também é colocado em lugar de fragilidade.
Então, para começar a entender isso, a gente vai explicar primeiro sobre o caso do estupro de uma mulher adulta, tá bom? Onde o ideal de conduta da vítima seria aceitar com resignação o nascimento deste filho. Exatamente. Dando para si mesmo ou a chance de criar esse pequeno ser normalmente, ou a permissão para que seja adotado. Então, existe aí duas soluções para esse filho. Ou a mãe cria, ou a mãe põe para adoção. Max, pelo amor de Deus, eu vou ficar 9 meses com um bebê no ventre que foi estupro, foi resultado de uma violência. Das duas formas, gente, que a mulher serve de útero para uma nova oportunidade para o espírito, isso já te responde, né? Ela vai passar por tudo isso, sentindo, sofrendo, mas com uma certeza de estar preservando uma vida. Então, para chegar a este ponto indulgente e resiliente, essa mesma mulher, principalmente se tem formação espírita, ela vai procurar razões para o seu próprio consolo e suportação. Que foi que eu fiz em outra vida para estar recebendo essa reação, né, do sistema cósmico? Porque muitas acabam querendo saber quem é o espírito reencarnante que está em seu ventre. E o quanto ela terá que ser compassiva com esse fato. Então, será que ela carrega um de seus obsessores, que por vingança e mágoa guardada em decorrência de acontecimentos passados, induziu aquele estuprador tanto a escolher ela, quanto a agir sem piedade? Olha isso. Olha, Emmanuel, em Vida e Sexo, capítulo 17, ele fala: caso o feto seja abortado, ele pode voltar-se contra a mãe e todos aqueles que se envolveram na interrupção da gravidez. Já pensaram nisso? Um aborto, eu estou preservando minha vida, preservando a minha estabilidade, preservando o desconforto de ter que criar uma criança que foi resultado de violência. Mas nada vai acontecer comigo, porque eu abortei. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um espírito que está ligado ao feto desde a hora que ele começou a bipartir. Então, assim como também pode ocorrer de um futuro bebê, seu espírito amigo que está em missão de ajudar a mamãe a superar qualquer expiação dolorosa, ele pode também ser um querido e amiguinho triste, sofredor e obsessor da mamãe, que ela recusou por causa da situação da história, ou mesmo por uma história banal qualquer, e que vai ter raivinha dessa mamãe. E aí ele vai se tornar um obsessor. E aí a gente já sabe o que acontece. Porque não existe uma programação espiritual no plano de luz para esse crime, nos 3 tipos de encarnações citadas nas obras espíritas: compulsória, proposta e livre. Gente, tudo acontece devido às nossas mazelas morais, que se acumulam durante os erros praticados nessa própria ou nas existências passadas. E isso vai criar um magnetismo energético negativo e acaba atraindo essas almas afins. Então, às vezes, nessa encarnação tá tudo bem, você tá ótimo, você tá crescendo, você tá melhorando, mas você traz o registro energético das outras vidas e você vai passar por uma situação dessa. E não é por falta de aviso. Porque, já que podemos eliminar essas energias durante as nossas trajetórias, nas nossas experiências reencarnatórias, nós devemos trabalhar em nossa reforma íntima. A reforma íntima é uma das armas que nos livra desse tipo de situação: estupro, aborto, gravidez desejada, muita ilusão na vida, né? Isso daí, se você trabalha a reforma íntima, isso melhora. E vivenciar o amor, conforme nos ensinou Jesus. Porque o problema do ser humano é que não entende o que é o amor de Jesus. Se a gente não fizer isso, nossas vibrações começam a atrair indivíduos encarnados de baixa vibração e espíritos atrasados para junto de nós, que podem colaborar ou mesmo originar essa transgressão. Então a gente nunca deve subestimar nada. Esclarecido está que, assim como no plano de luz, que é inteligente e organizado, o plano inferior
como alguns dizem, o plano das sombras, também é dotado de intelectualidade, de desenvolvimento. Só não tem moral, mas desenvolveu uma organização para os seus planos. A única coisa que todos eles não contam é que são supervisionados pela espiritualidade de luz, que sem interferir no livre-arbítrio desses irmãos, vão se utilizar dos acontecimentos gerados por eles para dar continuidade e seguimento à justiça divina. Então é necessário que aquela mulher que foi uma pessoa que abortou 50 bebês, porque ela não poderia alterar o corpo físico, porque o corpo físico dela era o objeto de trabalho dela, ela vai nascer na próxima vida, vai sofrer um estupro e vai ter o bebê. Porque ela abortou 50 por futilidade. Isso é considerado futilidade. Para entender melhor, vamos entender através de um exemplo. Ó. Um determinado grupo de obsessores que vem escapando de reencarnar, sendo sagazes a tal ponto que mesmo sendo compulsória, exceto os que estejam em estado de dormência, como acontece com a maioria dos espíritos que passam por esse processo, conseguem adiar seu retorno ao planeta. Então, desta forma, acreditam ser fortes e detetores do poder de decidir e planejar contra o Cristo, ou o Cordeiro, como costumam chamá-lo, não somente no planetário, mas também na dimensão espiritual. Então é uma guerra sem fim para esses seres, que é selada pela insistente ignorância deles mesmos, gastando seu tempo com uma série de peripécias organizadas na tentativa de invadir, de invalidar Jesus e todos os espíritos que fazem parte de sua causa. Então é nesse ponto aí que alguns irmãos mais carregados de sentimentos inferiores, como raiva, ciúmes, inveja, outros, eles vão se oferecer para voltar à vida, prometendo cumprir planos mirabolantes e se sujeitando às vontades da espiritualidade inferior. É nesse mesmo ambiente hostil de energias deletérias que esse irmão que se ofereceu até antes do parto vai estar sob as vistas de irmãozinhos sofredores, mas também sobre a supervisão dos trabalhadores da luz. Tanto que se alguns dos companheiros de infortúnio perceber que estão sendo monitorados, eles acabam incentivando aquele espírito que eles estão achando que estão planejando essa reencarnação, já para abandonar já abandonar o projeto, já provocar o aborto, já provocar na mãe reações químicas que vão fazer isso. Então ele já fica, aquele espírito que está reencarnando, à mercê dessa entidade. Então o próprio ser em desenvolvimento começa a contribuir com sugestões de energias de baixo teor. Contamina a mãe. Se você engravidar, você vai ter estrias na barriga. Aquela mãe é modelo, trabalha no meio da moda, vai abortar. Se começar esse pensamento vir na cabeça dela, ela vai abortar sem pensar. Então, para que ela mesma comece a sentir essa rejeição, ela sente a rejeição e alimenta esse conjunto de ações com sua satisfação, forma um pacote capaz de causar o aborto, seja pela inconsequência dos influenciados, seja por infortúnios impulsionados por esse grupo de espíritos inferiores e acompanhantes. Quando nos deparamos com esse tipo de informação, nos perguntamos onde está a misericórdia de Deus permitindo esse tipo de acontecimento. Está exatamente nisso. Permitiu o acontecimento. A oportunidade de retorno para os espíritos que acreditam cegamente que irão cumprir tudo o que prometeram no planejamento encarnatório, eles ignoram completamente que passou pelo véu do esquecimento. Que a interdependência vai ser gerada durante a sua reencarnação consumada. Então, o que se dá, na verdade, é que esse mesmo espírito acaba selando o seu destino como mais do que incerto, pois a ele será dada a chance de se redimir, sem saber quem é. E caso mude de ideia, ele mesmo, por vontade própria, realiza a reforma íntima e acaba se cosmificando. Então, no final de tudo, ao desencarnar, em vez de voltar para a inferioridade, ele vai para a luz, ele é amparado pela espiritualidade de luz. E a permanência na matéria, o véu do esquecimento, a absorção da cultura secundante, a educação do ser em um ambiente familiar, valores e tudo mais,
vão ser os responsáveis por essa conduta durante a passagem pela matéria. Então nós somos reativos e isso interfere na nossa incapacidade e na nossa capacidade de entender mais racionalmente todos os processos que envolvem um ato tão brutal como o aborto. Porque desde muito tempo que na história humana existem relatos de estupro de meninas e meninos com pouco mais de 9 anos. Nessa hora eu vou dar um adendo a vocês. Hoje, graças a Deus, dos anos 70 para cá, nós temos aí um olhar voltado para as crianças, para abuso sexual, trabalho infantil, para educação, formação, o cuidado da nova geração. Ok, isso é muito bom, isso é perfeito e isso significa evolução da sociedade. Só que se a gente pega de 1970 e volta o tempo, o que você vai ver? Você vai ver, por exemplo, nas cidades nordestinas, pessoas, pais, homens de 20 a 30 anos, indo em casas de família para pegar a prometida. O que é a prometida? É aquela criança que nasceu e esse menino tinha 12 anos, foi na casa do dia que ela nasceu, e ela foi prometida para ele como esposa. E aí, se você observar as mesmas pessoas que estão brigando por direitos e tudo mais, são filhos daqueles que sofreram esse tipo de abuso. A minha avó tinha 13 anos quando ela foi para a casa do meu avô. Com 13 anos e 2 meses ela estava grávida. Ela teve 23 filhos. 23. E o sistema orgânico já pronto. É muito perigoso? É. Vírgula. Vamos entender tudo isso, tá? E lembrar de uma coisa. Não olhe com a visão da matéria. Vamos olhar com a visão do espírito. De agora em diante, tá bom? Então vamos lá. O problema é que, no caso das meninas, para uma grande parte acabou resultando em uma gravidez indesejada. Imagina aí se para uma mulher adulta o processo de recuperação já é algo difícil, no caso de uma criança, devido à estrutura física e psicológica, ainda em formação, esse impacto é quase sempre insuperável. E gera traumas que ela vai levar por toda a sua existência. E acredite, mesmo parecendo injusto, esse espírito precisa passar por isso. Olha, o aborto em crianças que foram vítimas de violência sexual é classificado como um tema árido, tá? Para ser analisado com filosofia e ética sobre o aspecto legal. No Brasil, é permitido em caso de estupro da mulher, o aborto. As mulheres e meninas que sofrem com isso adquirem sequelas psicológicas que irão causar no futuro da própria existência vários transtornos. Então, após a morte, para elas ainda tem a necessidade de várias reencarnações para gerar uma plena recuperação dessa região reprodutora do perispírito. Então, além do que é uma gestação de risco, tanto em adultas, mais arriscada ainda em crianças, e quando mantida poderá ocasionar danos severos à saúde física e mental, algo que é impactante para os olhos carnais e os sentimentos que estão ligados à matéria. Ok. Na visão espírita é um crime que envolve 3 indivíduos diretamente. A gestante, o nascituro e o estuprador. E além desse trio, nós temos ainda todos os espíritos obsessores do estuprador e todas as companhias inferiores da futura gestante e do bebê que está se aproximando dessa energia inferior. E todos vão fazer parte de um pacote, de um plano que espíritos obsessores estão promovendo, planejando, influenciando, participando e concretizando. Bom, vamos lá. Como a doutrina cristã, o espiritismo considera que o aborto é um crime divino.
Agora, olha o que diz Kardec. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento ao corpo em formação. No Livro dos Espíritos, da questão 358, fala isso. Mas nós temos que entender que o codificador da doutrina espírita se referia na época ao aborto praticado voluntariamente por mulheres imprevidentes que tiveram uma gravidez não programada e desejavam se livrar do feto para praticar a sexualidade desregrada ou para continuar fingindo a pureza perante a sociedade, ou aquelas ainda que eram coagidas pelo parceiro a praticá-lo. Olha isso. Então, no caso do estupro infantil, os espíritos sugerem o uso do bom senso na análise, conforme respostas dadas a Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, questão 359, fala o seguinte: no caso de o nascimento da criança colocar em perigo a vida da gestante, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a alma? A resposta: é preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. A espiritualidade deixa bem claro que em um estupro de uma criança, a situação diverge totalmente da violência praticada contra uma mulher adulta e que está apta, essa mulher adulta, para a procriação. Então, no caso de criança, há vários riscos durante a gravidez de uma menor. O corpo físico em formação e sem maturidade psicológica faz com que uma gestação não completa, principalmente depois do almoço, seja risco de vida. E ela não vai ser assim. Ou seja, ou tenha grande possibilidade de danos físicos ou danos mentais irreparáveis. Ou os dois acontecendo. E ainda outros problemas. Porque uma análise séria e fraterna dessa questão tem que ser feita desprovida de fanatismo religioso. Não se trata de critérios bíblicos, e sim de uma vida. A criança que sofreu essa lesão tem o direito a uma infância saudável, associada à assistência médico-terapêutica, de modo a evitar maiores danos físicos e psicológicos à sua saúde. Então, sim, o Espiritismo, ele vai falar, sim, para o aborto de crianças que sofreram um estupro, estão grávidas, e essa gravidez coloca a vida dessa criança em risco de todas as formas. Não precisamos falar que é uma gravidez de risco. Já coloca em risco sendo crianças. Mas é uma análise séria, a gente tem que olhar qual é a idade dessa criança, qual foi o contexto da história. Para você entender, a gente vive em meio de da nossa própria análise de articulação no livre-arbítrio. E a gente faz isso com ciência e moral. Então, a vida espírita defende uma relação entre espíritos que se manifestam em encarnações futuras, com a vida sendo essencial para a continuidade de uma cadeia de ações e reações. Olha que interessante. Então, todos nós, como espíritos e espíritas, buscamos, além das leis divinas, envolver discussões médico-biológicas e bioéticas para fundamentar e explicar a existência da vida desde a articulação entre o espírito e o material genético até o seu desencarne. Então, o certo é que as leis civis e opiniões médicas que apresentam diferentes perspectivas sobre o aborto em casos de violência sexual, são e ficarão somente valorizadas no plano físico e, com certeza, no caso desse assunto em particular, quando todos nós desencarnarmos e começarmos a entender. Porque só assim que a gente vai saber as verdades, diferenças e contrastes que existem entre a visão materialista e a espiritualista. Então, para não causar confusão, vamos deixar claro: o aborto põe em risco a vida da mãe? A mãe é uma mulher adulta? Salve a mãe. Salve a mãe. A não ser que a mãe esteja morrendo e o bebê esteja nascendo. Salve a vida que vai chegar, porque ela já está morrendo. Em casos de mulheres estupradas, o aconselhável não é abortar. O aconselhável é ter o bebê, dar para doação
ou criar essa criança. Casos de crianças estupradas. É direito da criança o aborto. O corpo não está formado completo para uma maturação gestacional ou uma gestacional madura. Não está pronto o psicológico. Então, se deixe-se nascer esse bebê, que dê para a doação. Essa criança não serve ainda para ser mãe. Então, se você parar para pensar, todas essas situações e resultados são originadoras de oportunidades para um espírito que está vindo para o planeta com a permissão de Deus passar e evoluir e crescer. Porque nós temos uma mania muito séria de julgarmos o nosso umbigo. Ah, esse bebê que eu estou esperando não é meu. Esse bebê não me pertence. Porque eu fui estuprada, eu fui violentada. Bom, o que foi você em outra vida? O que você já fez nos seus processos de reencarnação para você chegar nessa vida de agora e sofrer esse tipo de situação? A pergunta sobre aborto não está somente no que os seus olhos veem e no que o seu coração sente. Está realmente em todas as histórias interligadas ao seu processo de vida. Então, não julguemos, não discriminemos. Sejamos braços abertos acolhedores com a melhor informação e saibamos respeitar o livre-arbítrio dos seres chamados mulher. Gente, eu espero que tenha ficado claro. É difícil falar sobre isso. Eu acho que eu tentei falar dentro da visão espírita de uma maneira prática e já trazendo para vocês uma informação que já inclui aí. Para crianças não é a mesma regra que para adultos. Isso é muito importante a gente entender dentro da doutrina e existe e continua marcando a inflexibilidade, não, a flexibilidade. Somos flexíveis porque o livre-arbítrio é isso. E é sobre isso que tá tudo certo. Galera, vai lá na nossa página, curte Espirais de Luz no Facebook. Vai lá e segue no YouTube Espirais de Luz, ativa o sininho para você ficar antenadinho. Inclusive tem palestra nova, você já foi conferir? Tá lá. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Beijos de luz.